Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez fazemos o Evangelho no Lar, da Casa Espírita Eulália Nogueira. Vamos pedir o auxílio de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de tudo que há no universo. Pedimos também a proteção divina do nosso Mestre Jesus, nosso guia e modelo, que Ele nos auxilie, nos proteja e nos ampare. Pedimos permissão às falanges espirituais que auxiliam esta noite na Casa Espírita Eulália Nogueira, que elas possam nos dar a assistência necessária que estamos precisando para esse estudo dessa noite. Senhor, graças te damos e que assim seja. O estudo dessa noite, estamos no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Título de hoje: muito se pedirá àquele que muito recebeu. Item 10. O servidor que soube a vontade do seu Senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. São Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48. Item 11. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram estas palavras e lhe disseram: somos nós, pois também cegos? Jesus lhe respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vosso pecado permanece em vós. São João, capítulo 9, versículo 39, 40 e 41. Item 12. Estas máximas encontram, sobretudo, sua aplicação nos ensinamentos dos Espíritos. Todo aquele que conhece os preceitos do Cristo é culpável. Seguramente, se não o praticar, mas além do Evangelho que as contém, não estar difundido senão as seitas cristãs. Mas além do Evangelho que as contém, não estar difundido senão nas seitas cristãs. Entre estas, quantas pessoas não o leem? E entre aqueles que o leem, quantos há que não o compreendem? Disso resulta que as próprias palavras de Jesus estão perdidas para a maioria. O ensinamento dos Espíritos que produz esta máxima sob diferentes formas, que as desenvolve e as comenta para pô-las ao alcance de todos, tem a particularidade de não ser circunscrito e cada um, letrado ou iletrado, crente ou incrédulo, cristão ou não, pode recebê-lo, uma vez que os espíritos se comunicam por toda a parte.
nenhum daqueles que o recebem diretamente ou por intermediários pode alegar ignorância. Não pode se desculpar nem por sua falta de instrução, nem pela obscuridade do sentido alegórico. Aquele, pois, que não as aproveita para o seu adiantamento, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que o seu coração por ela seja tocado, que não é nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado, quanto tenha maiores meios de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações são ainda mais responsáveis em persistir no mal, porque frequentemente escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, realizando assim estas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, número 9. Por estas outras palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e que eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação, eram mais responsáveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Aos espíritas, pois será pedido muito, porque receberam muito, mas também aqueles que tiverem aproveitado, será dado muito. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar, nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que proporciona. Multiplicará também o número dos escolhidos. Meus irmãos, é muito interessante essa lição, muito linda, como todas as outras, e eu vou falar um pouquinho no livro do roteiro sistematizado, que nos diz assim, do item 10. O que significa a expressão de Jesus? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Que os talentos que recebemos de Deus, sejam os do conhecimento, sejam os dos bens materiais, devem ser multiplicados em favor do próximo, e nos impõe uma responsabilidade maior perante a providência divina e os nossos semelhantes. A providência divina nos cobra na mesma proporção que nos oferece. Se muito recebemos, maior é a nossa obrigação de doar em favor do próximo. A ignorância justifica o erro? Justificar não é bem o termo, ela apenas abranda a punição.
É evidente que, ao contrário do ignorante, aquele que sabe mais deve melhor proceder, sob pena de, não agindo assim, sofrer mais por ser mais responsável. Se erramos por desconhecer a verdade, seremos menos punidos e não perdoados. Eis que Deus só nos cobra o que dele temos recebido. Assim sendo, não é mais aconselhável saber menos, pois assim menos contas teremos que prestar a Deus? Constitui isso um regozijo efêmero, que apenas fará com que retardemos o nosso progresso, a cuja lei, mais cedo ou mais tarde, inexoravelmente teremos que aderir. Deus pune não somente pelos nossos erros cometidos, mas também pela nossa inércia, comodismo e má vontade. De que cegueira nos fala aqui Jesus? Seria a dos olhos físicos? Não. Trata-se da cegueira da alma, que pode ser voluntária nas pessoas que não querem enxergar a verdade, personificada por Jesus. O pior cego é aquele que não quer ver. Por que os fariseus eram grandes pecadores? Porque conheciam a lei de Deus, pregavam-na, mas não a praticavam. Mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vos permanece o vosso pecado. O Evangelho está ao alcance de todos. Sim, pois ele veio para atingir todas as camadas, podendo o seu aprendizado ser acessível e adquirido por todos, inclusive por analfabetos, pelo simples ouvir de suas prédicas. O ensino dos Espíritos que se espalham por toda parte permite que as máximas do Evangelho se estenda a todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristão ou não. O conhecimento do Evangelho implica a vivência dos seus ensinamentos. O seu conhecimento implica proporcional responsabilidade pelos atos cometidos. Assim sendo, aquele que o conhece e não o vivencia serão mais severamente punidos. O Evangelho não é apenas uma admirável filosofia de vida, mas encerra as próprias leis da vida às quais estamos subordinados. O conhecimento espírita propicia mais responsabilidade. O conhecimento espírita propicia mais responsabilidade? Sim, contudo, maiores alegrias também, se bem praticado. Aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. A doutrina espírita que nos esclarece da nossa existência e da nossa vida pós-morte, e que fala que a nossa preparação, a nossa melhora é aqui na nossa existência agora. Essa doutrina de luz que nos mostra o caminho a ser seguido, que fala sempre do amor, a caridade e o bem ao próximo, que também nos diz do nosso compromisso para com Deus
esse compromisso que vem da hora que nós resolvemos seguir a Jesus. Para seguir Jesus, nós precisamos saber olhar o nosso irmão. Nosso irmão que estás agora necessitando do auxílio, seja ele qual for. Nós precisamos saber enxergar além das aparências. Nós precisamos saber enxergar a dor do outro como se ela fosse nossa. E isso que Jesus nos fala, é isso que Ele quer de nós. Então, meus irmãos, com essa lição linda, espero, com a graça de Deus, que eu possa ter passado um pouquinho do meu entendimento, que é muito, eu sei, muito, ainda pouco, mas vamos continuar estudando e cada vez mais aprendendo melhor. Eu gostaria de convidar vocês a elevar os pensamentos a Deus e a Jesus, a Allan Kardec da Caridade, a todos os espíritos de luz que nos acompanharam aqui essa noite, e pedir, Senhor, um auxílio a cada um que agora ouve esse Evangelho, que os mestres, médicos, socorristas de Jesus, que auxiliem aquele irmão que está doente, necessitando do teu auxílio, dos remédios, seja para a cura do corpo físico ou da alma, que ele receba o calmante necessário para cada enfermidade que passa no momento. Senhor, agradeço a oportunidade de estar com esses irmãos, agradecemos por poder levar a cada lar um pouco do teu ensinamento, das tuas palavras, e que possamos, sim, multiplicar o número de irmãos em busca do saber, de querer aprender, de estar conosco nessa caminhada. Pedimos, Senhor, por todos aqueles irmãos enfermos que estão nos hospitais, nas casas de repouso, nos asilos, nos presídios, nas creches, nos orfanatos, as nossas crianças, que seja levada todo o amor, todas as bênçãos, para que elas suportem passar por cada aprovação que necessitam. Pedimos também que o Senhor entre em nossos lares, abençoando, protegendo, limpando, tirando os miasmas negativos de todos aquelas lares que os irmãos já o reconhecem, que já o aceitam, que o Senhor entre em seus lares. Peço-te também, Senhor, que nós possamos receber um passe de limpeza, que limpe nossas almas, que tudo que nós tivermos de menos bom seja retirado, e com fluidos benéficos nós possamos ser energizados e cada vez mais ligados ao Senhor. Pai, que toda a luz, que toda a paz, que toda a harmonia que o Senhor puder nos conceder conforme nosso merecimento, que seja recebido hoje e sempre, Senhor. Graças te damos e que assim seja, Senhor, que assim seja.